Às vezes a Bíblia parece contrariar o bom senso. Ela traz ensinamentos, conselhos que nos deixam perplexos, porque parecem contrariar tudo que a gente imagina ser o certo. Um bom exemplo é Jesus nos mandando amar os inimigos. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esses conselhos, esses ensinamentos da Bíblia que parecem contrariar o senso comum. Este vídeo está dentro da série O Coração do Cristianismo, onde nós discutimos temas que são fundamentais para a fé cristã, para o crescimento espiritual e para uma vida espiritual sólida. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo de um texto bíblico exatamente nesta direção, que parece contrariar o bom senso, parece contrariar aquilo que a gente imagina ser o certo a fazer. Ele está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Para quem não sabe, Efésios é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, portanto, esse conselho vem de Paulo. E o conselho diz o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vou repetir: não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se você está irado com alguém, por exemplo, o marido está irado com a esposa, ou a esposa está irada com o marido, ele ou ela não deve esperar a noite chegar, passar e ir para o dia seguinte com aquela ira no coração. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo. Mas por que isso parece contrariar o bom senso? A gente tende a pensar que quando você está irado com alguém, o melhor é dar um tempo. É imediatamente o que vem à mente da gente. Vamos dar um tempo, vamos deixar a cabeça esfriar, vamos deixar o tempo passar, o tempo é um grande remédio, vamos dormir sobre o problema e depois a gente fala. Esse é o senso comum. Se você conversar com uma pessoa para pedir o conselho no momento que você está irado com alguém que você ama, provavelmente é isso que você vai ouvir. Deixa o tempo passar, dá um tempo, não cutuca a onça com a vara curta, vai lá, o tempo é um ótimo remédio. E aí a Bíblia diz para não fazer isso, para não deixar chegar à noite e virar o dia, ou seja, para não dar esse tempo. Então, o apóstolo Paulo está nos dando aqui um conselho que surpreende. E não é só o apóstolo Paulo que traz conselhos surpreendentes. Conforme eu citei no comecinho, Jesus mandou amar os inimigos. Tem muitos outros conselhos na Bíblia com essa característica. A Bíblia frequentemente contraria aquilo que parece ser o bom senso. Mas vamos voltar a esse caso do conselho de Paulo. Esse conselho foi validado por um estudo publicado anos atrás pela revista Journal of Neuroscience, Jornal da Neurociência. Nesse estudo, foi analisado o comportamento de 106 homens e mulheres que foram dormir experimentando emoções negativas sobre outra pessoa. Por exemplo, o homem ou a mulher sendo pesquisada foi dormir experimentando um sentimento, uma emoção negativa sobre seu parceiro de vida, o marido sobre a mulher sobre o marido, e outras coisas assim. O estudo procurou analisar o que acontecia, se isso era uma coisa boa ou se isso era uma coisa ruim. E o que o estudo mostrou é que a passagem do tempo reforçou, ou, no mínimo, preservou os sentimentos negativos. O tempo não ajudou em nada.
Ou seja, a passagem do tempo, de certa forma, cristaliza os sentimentos ruins, as emoções ruins. Por exemplo, se uma palavra foi falada que feriu a outra pessoa, e isso aconteceu porque a pessoa que se sentiu ferida entendeu mal o que foi falado para ela, e isso não é explicado, aquele sentimento de ter sido ofendido, de ter sido desacatado, de ter sido desrespeitado, desrespeitada, se cristaliza. Isso pode voltar à tona décadas depois. Ah, naquele dia você falou tal coisa assim, assim, que me ofendeu. Então, parece que é muito melhor seguir a máxima. É bom malhar em ferro quente. Malhar em ferro frio não adianta. O ferro está frio, você pode malhar à vontade, não vai acontecer nada. O ferro tem que estar quente para você malhar e ele assumir uma outra forma. Portanto, isso quer dizer que é melhor tentar fazer o acerto enquanto as coisas ainda estão frescas na mente. Ou seja, o conselho do apóstolo Paulo foi referendado por um estudo feito por um jornal sério, um jornal científico. Isso, mais uma vez, indica como a Bíblia é sábia. A Bíblia está ensinando algo que depois a ciência vem entender a razão. É claro que quando você está brigando com alguém, dá uma esfriada na cabeça, quando as coisas ficaram muito veementes, a coisa começa a descambar, é bom se afastar por uma hora, beber um copo d'água, tomar um banho, dar uma volta e chegar de novo, é melhor. É claro que um certo momento de respiro no meio de uma batalha de sentimentos, de emoções, até de egos, é uma coisa boa, mas isso não pode perdurar. Isso tem que ser pelo tempo necessário apenas para esfriar a cabeça e poder voltar a conversar de uma maneira mais civilizada. Então, o ensinamento do apóstolo Paulo contraria aquilo que se espera, ou seja, deixar o tempo passar. Mas deixar o tempo passar com um problema não resolvido só piora as coisas, pois cristaliza os sentimentos ruins, as emoções ruins. E é interessante que o nosso corpo instintivamente sabe disso. Por isso que quando a gente briga com alguém querido, alguém que a gente ama, é difícil dormir. A gente não dorme. Às vezes a gente fica rolando na cama sem conseguir, a gente não tem um sono relaxado, um sono repousante. É o nosso corpo dizendo para nós, ó, você não devia estar dormindo, você devia estar resolvendo o problema. Não deixe o problema ficar cristalizado, porque isso só vai piorar tudo. Instintivamente, o nosso corpo sabe disso. E ele nos tenta levar a fazer a coisa certa, mas a chamada sabedoria comum impede. A Bíblia tem muitos outros conselhos que surpreendem. Eu já citei o conselho de Jesus sobre amar o inimigo, que é um conselho que deixa a gente estupefato, deixa a gente surpreso. Como é que pode mandar amar o inimigo? Que coisa mais surpreendente, mais difícil de fazer eu seguir. Mas tem muitos outros. Eu separei aqui alguns exemplos só para você ter uma ideia como isso é frequente na Bíblia, como muitas vezes a Bíblia contraria aquilo que a gente pensa ser o certo, contraria o senso comum, contraria a chamada sabedoria popular. Veja esse primeiro exemplo lá em Provérbio 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Opa, a gente parece imaginar que a sabedoria vem pelo estudo, a sabedoria vem pela experiência, a sabedoria vem por conversar com pessoas que são sábias, de quem a gente aprende, mas o princípio da sabedoria
é o temor a Deus, é o respeito a Deus. A gente não tem tempo para discutir isso aqui, mas veja como isso contraria aquilo que a gente imagina ser o certo, ser o que está acontecendo. O que vai nos trazer sabedoria como ponto inicial é o temor a Deus. Olha, realmente surpreendente. Olha um outro exemplo, Mateus 5, 23 e 24. Esse quem falou foi Jesus. Se trouxeres tua oferta ao altar e lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta e vai reconciliar-te com ele e depois apresenta a tua oferta. Olha que conselho que a gente fica surpreendido. Eu estou na igreja, chega a hora de colher as ofertas e eu vou dar a oferta. Vou lá na frente dar a oferta. E aí eu me lembro que alguém tem alguma coisa contra mim, algo que eu fiz, algo que eu não devia ter falado, dito. Deixa a oferta ali, vai se reconciliar com a pessoa, depois volta e dá a oferta. Nossa, uma coisa completamente fora do que o bom senso indica. Nós não temos tempo também de discutir isso aqui, senão esse vídeo ficaria muito longo. Mas pense como esses ensinamentos contrariam aquilo que a gente imagina ser a coisa certa a fazer. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda isso. Os ensinamentos da Bíblia diferem muitas vezes do que a gente entende ser o senso comum. Os ensinamentos da Bíblia surpreendem, e eles surpreendem porque eles vêm de Deus, e Deus pensa as coisas de uma forma diferente daquela que nós pensamos. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Leia a Bíblia, estude o que a Bíblia tem para te ensinar, reflita sobre o que a Bíblia fala para você, e você vai ter um tesouro nas suas mãos, que vai fazer com que a sua vida seja muito melhor. Se você gostou, dê um like, siga os nossos canais, compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Nosso objetivo é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente só pode fazer isso se a gente conseguir alcançar pessoas. E que Deus abençoe a tua vida, que Deus ilumine os teus caminhos e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau.